Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A taxa de desemprego no Brasil caiu ao menor patamar em 6 anos. Os dados são do IBGE. No trimestre encerrado em janeiro, foram cerca de 12 milhões de pessoas sem emprego, ou cerca de 11% da população. Mas esse resultado positivo veio acompanhado de outro indicador, esse preocupante. Apesar dessa queda na taxa de desemprego, o que também caiu foi a renda média mensal do trabalhador brasileiro. Houve uma queda de 1% agora no trimestre atual em relação ao último trimestre. E se a gente for fazer uma comparação anual, essa queda, essa porcentagem chega a 10%. Então, atualmente, a média do trabalhador que está no mercado de trabalho brasileiro gira em torno de R$ 2.489. A queda na renda do trabalhador é explicada por alguns fatores, entre eles a inflação. Em fevereiro, o índice de preços ao consumidor amplo se manteve acima de 10% no acumulado de 12 meses. A atividade econômica também não tem dado sinais de recuperação. A prévia do PIB fechou janeiro com queda de 1%, quando a expectativa do mercado era de um recuo menor, de 0,25%. Então a gente já tinha o impacto da pandemia na economia, produtos faltando, reduzindo oferta, gerando inflação. Aí com isso juros sobem, as pessoas acabam consumindo menos e a economia cresce menos. É o que a gente vê nesse mês aí negativo de janeiro. E agora então a gente tem a guerra na Ucrânia, então a gente já tinha um cenário bem complexo para a economia que piora com essa guerra aí, aumentando muitas perspectivas de inflação, preço de petróleo, trigo, de várias matérias-primas. A previsão das instituições financeiras é de um PIB praticamente estável no Brasil este ano, com leve alta de 0,49%. Com um quadro de preços em alta e crescimento baixo, quais são as alternativas para conter a trajetória de queda na renda dos brasileiros e promover um aquecimento no mercado de trabalho? Sobre isso, conversamos agora com Renan Pieri. Ele é professor da Escola de Administração de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Renan, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Eu que agradeço. Fico à disposição. Renan, para começarmos nossa conversa, há pouco detalhávamos alguns indicadores sobre emprego, renda, inflação, crescimento econômico. Do que falávamos há pouco, Renan, qual é o dado que mais preocupa? No curto prazo, o mais preocupante é a inflação. Embora a trajetória de inflação esteja estabilizada, ela se estabilizou num patamar meio alto, né? Principalmente levando em consideração que a gente já veio de 2021 com uma inflação acima, né, da série histórica dos últimos anos. Então, isso pode gerar uma perda de poder de compra por parte da população ainda mais relevante, né? E no curto prazo, eu acho que esse é o principal problema. Agora, pensando numa agenda de longo prazo, esse baixo crescimento também é uma temeridade. A gente vem sofrendo com um crescimento baixo, pelo menos desde 2015, e a economia, de fato, nunca se recuperou a ponto de conseguir sustentar trajetórias maiores, né, que permitam o aumento do PIB per capita. Renan, você falava de inflação. Esse cenário inflacionário foi agravado por 2 fatores: pandemia de Covid-19 e guerra na Ucrânia. E são fatores que afetaram, na verdade, o mundo inteiro. No Brasil, eles impactaram de alguma forma diferente? Há particularidades aqui no nosso país? Olha, a inflação de custos que a gente tem observado, ela tem ocorrido no mundo inteiro. Então, por conta da pandemia, houve uma forte redução da oferta de insumos em 2020 e leva muito tempo para as empresas recuperarem o patamar anterior de produção. E não só isso, uma dificuldade muito grande em transportar os produtos de um país para o outro. Isso só foi agravado com a guerra na Ucrânia. Então, esse aumento de preços ocorreu no mundo inteiro, mas em particular no Brasil, a volatilidade dos preços costuma ser maior, né, maior do que nas economias desenvolvidas. E a gente tem um histórico, né, de mau relacionamento com a inflação. Então, é preocupante, né, uma inflação mais alta. O Banco Central mudou de comportamento, mudou a trajetória de juros para tentar gerar um choque de expectativas, de convencer o mercado de que não deixaria a inflação sair do controle, mas
em um cenário que a economia cresce pouco e os preços, ou cresce praticamente nada, e os preços aumentam, quem pode chamar, dependendo da definição técnica de estagflação, é um pesadelo de política pública, porque você tem que escolher um dos problemas. Ou você combate a inflação, ou você tenta combater a recessão ou a estagnação econômica. Os dois, ao mesmo tempo, é muito difícil de se lidar. Estamos fazendo a escolha errada, Renan? Acho que não. Fazer política de estímulo para crescimento econômico focando no curto prazo, certamente não é a melhor escolha para o Brasil. O Brasil precisa retomar o debate sobre as razões da estagnação da produtividade que vem mais de 30 anos no país. Quer dizer, como é que a gente vai fazer para melhorar a nossa eficiência, aumentar a produção no longo prazo e conseguir gerar uma trajetória de crescimento maior, com mais renda para a população. Então, o que se deve focar no curto prazo é tentar, de alguma forma, amenizar o impacto inflacionário, seja melhorando o ambiente interno com reformas que diminuam o déficit público, seja protegendo também a população mais pobre dos impactos da inflação. Você fala, por exemplo, de reformas, Renan. No ano eleitoral, qual é a dificuldade, então, de avançar em agendas como essa? É muito grande, né? O foco no ano de eleição, ele está exclusivamente na eleição, em trazer notícias boas para a população, então geralmente quando os governos gastam mais, né? E essa ideia de tentar provocar uma reforma, que é necessariamente uma situação em que a maioria da população pode ganhar, mas alguns grupos vão perder, sempre pode gerar estresse político. Então é muito difícil imaginar que, sendo de eleição, o país vai ter reformas. A gente deu um azar, né? O mundo inteiro deu um azar com a pandemia, né? Foi uma tragédia humanitária e justamente na janela em que as reformas costumam sair. Então, certamente, esse é um tema que, se pelo menos voltar a ficar em pauta durante as eleições e fazer parte do debate, já é um ganho e vai ficar de missão para o próximo governo. Trazemos a questão do desemprego, Renan. Sabemos que esse é um indicador que demora para reagir quando falamos em recuperação econômica. Tivemos uma pequena reação, mas ainda há 12 milhões de pessoas sem emprego no Brasil. Quando observamos essa expectativa de um baixo crescimento em 2022, podemos esperar por uma perpetuação desse quadro crônico de desemprego no Brasil? Acho que sim. A gente deve esperar uma melhora do emprego esse ano, uma redução da taxa de desemprego. A boa notícia é que a gente conseguiu aumentar a taxa de investimento no ano passado. Isso, a gente deve ter mais investimentos em infraestrutura esse ano, também o que vai gerar aí um volume de empregos maior, só que provavelmente não o suficiente para trazer a taxa de desemprego para baixo de 2 dígitos. É preciso lembrar que quando a economia volta a se recuperar, mesmo que a gente gere mais empregos, muita gente que estava ali tinha desistido de procurar trabalho, né, o que a gente define como desalentados, volta a procurar emprego e aí engrossa as estatísticas dos desempregados. Então, trazer a taxa de desemprego para baixo de 2 dígitos vai ser um trabalho que vai levar um certo tempo. Nosso maior desafio para 2022, Renan, na sua avaliação, qual será? Olha, acho que o desemprego é sempre o maior desafio, né? Com a queda da renda real do trabalho, quer dizer, o trabalhador hoje consegue, com o rendimento do trabalho dele, comprar menos produtos, serviços do que comprava no ano passado, por exemplo. Muita gente que às vezes até estava estudando ou simplesmente não estava trabalhando na família, tem que entrar no mercado de trabalho para ajudar a compor a renda do domicílio. Então o desemprego ele gera um efeito em cadeia que afeta as decisões dos jovens de estudarem, afeta o número de horas que as pessoas vão trabalhar ou se dedicar à sua vida particular, e é a principal variável social que move a economia, né? Então eu acho que o nosso primeiro desafio aqui é conseguir gerar mais empregos de boa qualidade, né, sobretudo empregos formais e que com salário de início, né, que seja maior do que a gente tem observado agora. Porque a gente tem visto que a recuperação ela está acontecendo, só que muitas empresas demitiram trabalhadores no auge da pandemia, em 2020 e no primeiro semestre de 2021, e ao recompor essas vagas, acabam contratando trabalhadores a um salário real mais baixo. Então, elevar a renda do trabalho vai ser certamente um desafio para os próximos anos. E só vai acontecer se a economia como um todo voltar a crescer mais. Inclusive, temos aí uma previsão das instituições financeiras, algumas delas apontando um leve crescimento, outras falando em estagnação e outras apontando uma recessão para esse ano. Qual que é a tua aposta, Renan? Temos muito otimismo, muito pessimismo. Quem está sendo mais realista? As expectativas estão voláteis. Se a gente pega o relatório Focus dos últimos meses, há 2, 3 meses atrás, a gente esperava uma taxa de crescimento para 2022 muito acima
acima do que se espera hoje, né? Então, a economia está mais pessimista e acho que a guerra da Ucrânia e esse novo choque do petróleo só piorou essa situação. E, em geral, o mercado tende ali a acertar que vai acontecer, porque se todo mundo acha que vai acontecer aquilo, as decisões são tomadas em cima dessa expectativa e aquilo acaba acontecendo no final. Então a gente deve ter algum crescimento, mas certamente um crescimento baixo, o suficiente para manter ali a renda per capita estável ou ter um pequeno até decréscimo da renda per capita. Mas a gente deve ter crescimento para esse ano e a expectativa é melhor para os anos seguintes, aí sim com uma retomada mais forte da economia, embora a nossa taxa de crescimento de longo prazo certamente está abaixo dos 2%. Renan, seguiremos aguardando os números da economia. A gente conta com você para mais uma participação aqui com a gente no Item Mais, sempre para explicar o que está acontecendo. Mais uma vez, obrigada por essa conversa e até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Os efeitos do baixo crescimento econômico, do desemprego e da queda na renda das famílias ficaram evidentes em todo o mundo durante a pandemia de Covid-19. Meu Deus, é que a queda na renda dos mais pobres contribuiu para a morte de 21 mil pessoas por dia desde março de 2020. Enquanto isso, as 10 pessoas mais ricas do mundo mais do que dobraram as suas fortunas, passando de um total de 700 bilhões de dólares para 1,5 trilhão de dólares. Entre os 10 homens mais ricos do mundo, eles se baseiam na lista da Forbes. Então, nessa lista fazem parte ali dos top 10 Elon Musk da Tesla, Jeff Bezos da Amazon, a lista segue com Bernard Arnault da família do grupo Louis Vuitton, Bill Gates da Microsoft, por aí vai. A gente até falou recentemente dessa lista de bilionários aqui no Live. O relatório também diz que o mundo criou um novo bilionário quase todos os dias durante a pandemia, enquanto mais de 160 milhões de pessoas foram empurradas para pobreza, que são pessoas que vivem com menos de R$30 por dia. O aprofundamento da desigualdade também foi observado no Brasil. Um levantamento do banco Credit Suisse apontou que a concentração de renda no país não só cresceu, como atingiu em 2020 o pior nível em 2 décadas. Como é possível reverter esses indicadores? Sobre essa e outras questões, seguimos aqui numa conversa com Renato Velloni. Ele é economista e professor do IBMEC. Renato, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Imagina, Carol, eu que agradeço, estou à disposição. Bem, Renato, a gente vai aqui detalhar um dos principais desafios nesse momento, que é a queda do poder de compra do trabalhador brasileiro. Inflação elevada, muitos desempregados e quem está empregado vê isso, seu poder de compra caindo ainda mais, a renda do trabalhador também caindo ainda mais. Quem consegue uma vaga no mercado de trabalho está ganhando menos. Como é que a gente consegue reverter esse problema? Carol, aqui assim, não tem muito milagre, tá? A gente precisa entrar numa dinâmica, a economia brasileira precisa crescer, tem que crescer e a partir desse crescimento, né, incluir cada vez mais pessoas no mercado de trabalho e aquelas pessoas que já estão no mercado, que elas consigam ter mais renda, né, ter uma qualidade melhor de trabalho, porque o que a gente vê hoje é muita precarização, né? A gente tem até uma quantidade relevante de pessoas trabalhando, mas que né, pela metodologia, né, do IBGE, quer dizer, se a pessoa trabalhou que seja um dia, né, no último trimestre ou no último mês, um dia talvez como entregador de aplicativo ou motorista de aplicativo, quer dizer, ele trabalhou um dia e já está contando aí na estatística como uma pessoa empregada. Quem trabalhou um dia em 3 meses, quer dizer, ele não tem uma renda suficiente, ele está completamente descoberto, está numa situação aí desesperadora, mas que na estatística parece que está tudo bem. O Brasil precisa crescer e aí para o Brasil crescer tem várias lições de casa aqui que a gente precisa, né, como sociedade, fazer. A primeira parte seria assim, a gente conseguir, né, e como sociedade ter uma política um pouquinho mais estável, né? A gente viveu uma polarização gigante e aqui, independente de se é esquerda ou se é direita, mas assim, a gente conseguir se unir em torno de um projeto, né, ter um pouco mais de estabilidade para os investidores sentindo que a gente está um pouquinho mais unido, né, um pouquinho mais estável politicamente, isso traz uma segurança necessária para o investidor estrangeiro vir. É muito importante também uma reforma tributária, a gente tem um sistema tributário maluco, né, então ter uma empresa e pagar impostos no Brasil é uma atividade esquizofrênica, né, digo esquizofrênica porque a gente tem mais de 700 mil normas tributárias a cumprir.
tá? Sim, são 700 mil normas tributárias vigentes no Brasil hoje. A gente muda 3 normas tributárias todos os dias. Isso também afugenta, né? Torna difícil o empresário no Brasil fazer a sua atividade e torna muito mais difícil ainda atrair o empresário de fora, né? Enxerga o nosso mercado aqui, o nosso potencial todo, mas ele, né, entra ele coloca tudo isso na balança e fala, cara, eu acho que eu não vou conseguir dar conta de tudo isso. Bom, e como um último ponto, de repente, é também a parte de consumo, né? Então, a gente está tendo aí, principalmente na crise, uma concentração de renda muito grande, então muitas pessoas saem do mercado de consumo, né? A gente viu uma década atrás pessoas que não estavam no consumo e entraram, né? A gente chamava muito de classe C, poxa, olha, a classe C vai crescer, está crescendo. Então, tudo isso são pessoas que entram, começam a demandar no mercado, né? Demandar viagens, roupas, produtos, alimentos mais elaborados, e que agora com essa concentração que a gente está passando, então sai aí do mercado e o mercado se contrai ainda mais. Então assim, a gente está num ciclo vicioso que eu acho que só mesmo uma condução aí, nossa, uma organização nossa como sociedade, primeiro de a gente se entender politicamente, depois a gente ir atrás de uma reforma tributária bem interessante, dar um jeito nas contas públicas e assim a gente daria um passo interessante rumo aí ao crescimento, né, da nossa economia, crescimento dos negócios, e aí sim, como consequência, tem empregos, né, uma situação de mais pessoas empregadas e empregos de qualidade, né, não o que a gente tem agora. Você falava, Renato, também sobre concentração de renda. Houve um aumento dessa concentração de renda durante a pandemia de Covid-19. Volto para a questão das soluções, Renato. Então, qual seria o caminho para atenuar as desigualdades econômicas que foram agravadas durante a pandemia? Aqui, Carol, a gente tem um problema que é mundial. Em todas as economias a gente observou esse fenômeno de concentração de renda. O problema aqui no Brasil, ele só é um pouco maior porque a gente já era muito desigual antes, né, da pandemia. A gente sempre foi conhecido, infelizmente, pelo nosso nível de desigualdade. Esse nível de desigualdade, ele é gerado por duas coisas, né? Uma delas envolve a reforma tributária que eu coloquei aqui, comparando aos países mais desenvolvidos do mundo, a gente tributa muito poucos ricos no Brasil e tributa muitos pobres, né, em comparação com todas as outras economias, ou desenvolvidas ou em desenvolvimento. Então, nosso comparativo é muito ruim nesse sentido e favorece ainda mais a concentração. E para piorar, a gente, na hora de gastar, né, o governo gastar, né, o seu dinheiro, né, o governo também no Brasil escolhe gastar o seu dinheiro muito mais com pagamento aí de ricos, né, do que com a distribuição para quem realmente precisa, né, de uma assistência. Então, quando eu falo distribuir para ricos, eu não estou dizendo nenhuma coisa ilegal, né, eu estou falando de uma coisa que está na lei, é o pagamento de previdência, por exemplo, previdência de políticos, do judiciário, né, juízes, militares. Então a gente tem uma série de categorias, né, no Brasil, que são pessoas que conquistaram o seu direito, né, e isso é legítimo, mas que assim, quando a gente compara com outros países, a gente vê que aqui a gente gasta excessivamente com um grupo de pessoas e aí a gente deixa na outra ponta as pessoas que mais assim precisariam de atenção de um Estado, elas não recebem, né? Então a gente tem aqui o programa, né, há já mais de uma década, o programa do Bolsa Família, que hoje a gente já tem mais de uma década de dados coletados, então a gente sabe, né, na academia, tudo isso é colocado em modelos, né, econométricos para testar a eficiência. Ainda bem, a gente conseguiu resultados fantásticos, né, nesse período. Agora, ainda assim, o programa, já que é um programa que tem um custo muito pequeno para o Estado, né, e tem um retorno muito elevado, não só elevado em termos de reduzir desigualdades, não foi um resultado bom só pelo fato humanitário, né, de permitir que pessoas que antes não comiam, né, agora comam, então assim, é um impacto brutal, mas também um impacto econômico grande, né, porque, né, imagina assim, você coloca R$100 na economia de assistência de uma pessoa que não estava no mercado de consumo, então essa pessoa vai pegar os R$100, vai lá no mercadinho,
vai consumir no mercadinho, aí essa pessoa do mercadinho vai pegar esse mesmo R$100 e vai pagar o seu funcionário vai pegar esse mesmo R$100 que ele recebeu e vai gastar lá na mercearia, né, vão pegar esses R$100 e gastar com outras coisas. Então, cada vez que esse dinheiro passeia aí na economia, o governo também está arrecadando impostos sobre isso, né? Então, muita parte disso volta para os cofres do governo, ou seja, é um programa extremamente eficiente, custa quase que nada para o país e é um programa que a gente deveria acelerar, né? Certamente a ideia é acelerar os programas que dão certo, né, e escantear aqueles programas que não dão tão certo assim. Então, acelerar aqui o que chama hoje Auxílio Brasil, né, seria certamente uma ótima iniciativa para a gente caminhar nessa direção de reduzir a desigualdade. Ou seja, Renato, olhando para as pautas que você aponta como prioritárias, programas sociais, ou seja, a ampliação do hoje Auxílio Brasil, e também você fala muito da reforma tributária, que é um assunto muito sensível. O presidente Jair Bolsonaro já disse que não deve andar este ano, e o que se nota é que anos anteriores também esse foi um tema com dificuldades de avanço. Na sua avaliação, a aprovação de uma reforma tributária está entre os principais objetivos do próximo governo, seja ele reeleito ou eleito? Necessariamente tem que entrar, tá? E aqui, apesar da gravidade, né, desse ponto, e apesar de assim, a gente, na academia, né, nas universidades, ver como tão óbvio, né, esse ponto melhoraria tanto a economia, né, do Brasil, mas assim, a parte que dá um pouquinho de pessimismo nesse assunto é porque essa necessidade da reforma tributária, ela está na mesa há 3 décadas, pelo menos, com modelos de solução que a gente já tinha há 3 décadas e já era necessário tomar esse tipo de atitude 3 décadas atrás. Então, entra governo, sai governo, a gente sabe que é muito difícil uma aprovação consistente nisso. Exatamente isso, Renato. Qual que é a chance de avançar? Você fala, é um projeto que está há 3 décadas no Congresso, a gente está falando de muitas articulações políticas e muitos interesses envolvidos. Qual que é a chance real de só avançar, qualquer que seja o governo? Pois é, nesse ano nenhuma. Tá? Nenhuma chance, porque em ano de eleição, né, esse tema é muito pesado, muito puxado para em um ano de eleição tratar algo parrudo desse nível. Agora, tendo um novo governo, né, ou enfim, uma revalidação desse governo, mas que traga a legitimidade das urnas para dizer que, olha, agora a gente tem um projeto aqui e vai ser a nossa prioridade, né? Então, se colocar prioridade nisso e certamente iria consumir um belo capital político, tá? Porque teria aqui que convencer as bancadas estaduais, né, fazendo uma reforma tributária decente, tem vários estados que perderiam a arrecadação, né, então convencer esses estados a entrar na nova forma é o que causa aí esse desgaste todo, tá? Então não é tarefa simples, a gente não está falando nem aqui de direita e esquerda, mas se mexer no modelo tributário, a gente está falando de mexer no bolso de vários entes federativos. Alguns ganham, outros perdem. Os que perdem não aceitam, então, assim, mexer nisso vai ser sempre complicado politicamente, tá? Eu consigo até entender, não dá para culpar aí o governante da vez para falar, olha, o problema foi desse aqui, porque como, né, a gente já estava falando, quantos governos não passaram aí em 3 décadas e ninguém conseguiu. Só que ou a gente vê esse problema agora, tá? Chegou uma hora que a gente não tem mais para onde correr, né? A gente vai definhar economicamente se a gente não vê isso. São os desafios que vamos acompanhar, sem dúvida. Renato, mais uma vez, obrigada por essa conversa e até uma próxima oportunidade. Valeu, Carol. Obrigado. Sempre à disposição aqui. É sempre um prazer. Abração. E tem mais, de olho nos desafios do Brasil. Por hoje ficamos por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.